Esse vídeo é para nivelar a arbitragem em relação a passar ou não a mão da cobertura na hora de engajar os alvos e também sobre como aplicar outras penalidades aqui à medida que o atleta comete algum erro ali no engajamento dos alvos. A questão de passar ou não mão de quinas ou mão de janela, a gente deixou livre na modalidade para que o atleta acostume em situações que não é bom que ele passe e em situações que ele tem que passar. Então, por que eu não passo uma arma, Normalmente eu não passo uma arma de uma quina ou para dentro de uma janela, para dentro de uma porta. Eu posso denunciar minha posição, o oponente lá dentro vê que eu já estou chegando ali, ele pode estar ali atrás e já agarrar minha arma, ou pode até atirar na minha arma também. E por que eu não deixo isso aí como proibido de passar? Por que eu deixo essa opção, no regulamento a Liga deixou essa opção de passar a mão de vez em quando? Porque às vezes eu posso ter a situação de entrada limitada, que é isso aqui, ó, um alvo lá naquele canto lá, me obriga às vezes a passar e às vezes até usar uma mão só. Então é uma técnica policial que existe na parte de CQB, então também existe para defesa. Tem o CQB de um homem só, que é você defendendo a sua residência. Então às vezes vai ser essencial que eu entre. Aqui é uma posição de janela que está favorecendo, se eu não deixar proibido na explicação da pista, que o atleta faça lá aqui e aquele último alvo ele entre mais com a arma. Ou quem já tem mais experiência, entra com a mão só. Tem outro lado também nessa questão de entrar ou não na janela. Quem entra na janela também tem que perder tempo de sair da janela. Às vezes não é vantagem competitiva. Vocês vão ver que muitos atletas aí de ponta vão fazer o que tem que fazer aqui de longe e vão embora na pista. Ele avançou menos, teve que recuar menos também. Economizou tempo. Tá? O que importa disso aqui? Que esteja escrito na explicação da pista, no campo de observações, sem passar a arma da janela, ou sem passar a arma das quinas, ou sem passar a arma das quinas e janelas. E na explicação da pista, na fase dinâmica da explicação, eu mostro o que eu vou aceitar. Isso aqui eu vou aceitar, isso aqui não. Lá na quina, vou aceitar até aqui, a arma vindo até aqui, metade da arma para dentro, metade para fora. Passou aqui o pulso inteiro, ou a arma inteira, eu vou começar a penalizar. Então isso tem que ser escrito e tem que ser explicado para o atleta. Se não está escrito, não vai ser explicado e aí o atleta pode passar de todas as quinas e janelas e aberturas de portas também. Ok? Então isso é importante. Variem bastante isso aí para poder o atleta ficar acostumado com a maioria das pistas ele pode passar e em algumas pistas ele não pode passar. Tem outro aspecto aí também. Isso aqui, ó, vou ter ali a zona de esfumaçamento aí, de tatuagem, vou ter bocas de fogo próximos daqui. Se eu proibir de entrar, as armas vão estar por aqui. Dependendo do material da pista, eu vou estragar mais, até às vezes ter que parar a pista para consertar. Então, duas opções. Não proibir, deixar o atleta entrar. Exemplo, um fuzil aqui. Se ele ficar com a boca de fogo aqui, vai estragar bastante coisa. Tá? Então, deixando o atleta entrar, eu vou estragar menos a quina. Deixando o atleta passar ali, vai estragar menos a quina. Mas variem, daqui a pouco 2, 3, 4 pistas deixando passar, faz uma pista proibindo, para o atleta acostumar com as duas situações. Outra situação que eu posso fazer, uma mesa bem grande aqui, que força o atleta a engajar tudo daqui de longe. Você não precisou nem escrever que não pode passar, você já deixou ele impedido de passar, porque aqui tem um sofá atrapalhando que ele chegue perto da janela. É outra opção, então variem bastante para a gente ter tudo isso aí na modalidade. Vamos ver agora com a demonstração do Fernando. O atleta, já deixamos a pista quente aí, óculos abafador, o atleta simulando algumas situações. De primeira ele vai chegar mal posicionado e vai para o meio da janela. Cobertura. Então aqui em janela também o árbitro rapidamente dá o comando de cobertura para o atleta se corrigir. Se ele não tivesse se corrigido para vir fatiando aquele alvo, depois aquele, depois o último, cada alvo que ele engajasse com mais de 50% do tronco exposto, a perna já está 100% coberta, e aqui, como ele veio para o meio da janela, ele está 100% do tronco exposto, só poderia estar 50%. Cada alvo que ele engajasse aqui, ensejaria mais um EP. Mesma coisa, se não pudesse passar a mão, cada alvo que ele engajasse com a mão passando do limite padronizado, um EP por alvo, nunca será por tiro, ok? Vamos ver agora a primeira sequência ali, a primeira série de engajamento, em que o atleta vai engajar os dois primeiros e vai esquecer do terceiro alvo. Pode ir, Fernando.
aconteceu? Se esse atleta for embora na pista, o que ele tem aqui? Um EP por quebrar a prioridade era 2, 2 e 2, né? Poderiam ser 3 também, dependendo da explicação. Então aqui ele tem um EP por quebrar a prioridade, mais um EP por não engajar aquele alvo, ok? Então, se ele for embora e não voltar para corrigir, é isso. Se ele lembrar, voltar aqui e disparar 2 vezes nesse alvo, aí ele resolveu, os 2 EPs, né, voltaram atrás. Ele completou a prioridade e engajou aquele alvo com os 2 previstos. E aí não levaria nenhum EP embora. Mas o normal é o atleta esquecer esse mais do canto e ir embora e não voltar aqui. Outra hipótese aqui, o atleta vai esquecer o alvo do meio, vai dar um tiro só nele. 2 lá no da esquerda, teve uma pane, ou às vezes um remuniciamento, esqueceu de alguma coisa e acabou que não voltou no alvo. Tá? Se esse atleta parou aqui e não corrigiu nada, esqueceu, não percebeu que deu um tiro só naquele alvo do meio, no segundo alvo, ele tem um EP por quebrar a prioridade, que era 2, 2, 2, né? E um EP por não engajar aquele alvo com os 2 tiros previstos. Tá? Se esse atleta, depois de engajar aquele lá, lembrou, voltou aqui e engajou de novo aquele do meio, depois que ele sanou a pane dele, ele resolveu um problema só. Ele continuou com um EP de quebrar a prioridade, ele não fez 2, 2, 2, ele fez 2, 1, 2, mas ele se livrou do EP de não engajar aquele alvo 2 vezes. Isso ele corrigiu, foi embora daqui com um EP só. Tá? Então agora nós temos 2 em cada. Tá? Vamos voltar aqui, antes dessa correção, vamos voltar para a situação que ele fez. 2, 1 e 2. Então nós temos aqui agora um EP por não engajar aquele com 2 tiros, um EP por quebrar a prioridade. E aí esse atleta foi lá, indo para a próxima posição. Não é comum que eu veja novamente os alvos, né? Normalmente eu monto a pista para deixar os alvos para trás ou do meu lado. Né? Mas vamos supor que uma pista ele viu de novo o alvo aqui no percurso. Às vezes o atleta faz até um percurso não previsto. Só dele ter se exposto aqui para aquele alvo, que na nossa suposição agora só tomou um tiro até agora, ele se expôs para um alvo não completamente engajado. Então só de vir até aqui, ele já se expôs para um alvo não completamente engajado. Se daqui ele resolve, né, de posição não prevista, melhorar aquele alvo, né, executando 2 disparos, por exemplo, então ele atirou, engajou aquele alvo de posto não previsto. Na explicação da pista, era lá daquele posto que era para engajar. Engajou de posto não previsto, já tem mais um EP aqui nessa coleção. Esse EP é de engajar de local não previsto. E qual a consequência vai ter depois na apuração? Como ele executou 2 tiros daqui, eu vou descontar os 2 melhores tiros lá. Então, nesse alvo aqui, né, agora a gente já tem vários tiros aqui das outras suposições, eu ia chegar aqui, dos 2 melhores, eu ia cancelar 2 zeros, né, provavelmente teria sobrado um só nessa suposição, né, descontando esses outros aqui dos outros simulados. Então eu teria 3 tiros no 0, vou descontar 2, vai ficar um só. Esse alvo vai ser apurado com 0 e MIS, né, esse 0 aqui e um MIS, ok? Essa situação aqui pode acontecer e pode acumular. Então eu posso, dentro de uma situação aqui de um cômodo que eu tenho prioridades, eu posso ter até 4 alvos aqui dentro. Vamos supor que essa pista fosse de 3 tiros por alvo. O atleta colou as placas, chegou aqui, deu 2 tiros em cada um, ok? O que eu tenho aqui? Um EP, porque quebrei a prioridade, não fiz 3, 3, 3, 3. Esse EP não tem mais como eu corrigir, não tem mais como consertar. E até o momento eu tenho 4 EPs por 4 alvos não completamente engajados. Se antes de ir embora daqui, esse atleta lembrar e dar mais um tiro em cada alvo desse, ele recupera os 4 EPs de engajar completamente os 4 alvos, mas ele não recupera mais o EP de quebrar a prioridade. Tá? Voltando no início desse simulado, então 4 alvos, 3 tiros previstos por alvo, ele deu 2, 2, 2 e 2. Um EP por quebrar a prioridade, 4 EPs por 4 alvos não completamente engajados. Se esse atleta vem para campo aberto aqui e engaja novamente esses 4 alvos, ele tem 2 problemas, né? Só dele vir para campo aberto e se expor para mais 4 EPs por se expor para 4 alvos não completamente engajados.
Se ainda assim, para acabar de completar, ele atirar nesses alvos, aí 1 EP para cada alvo que ele engajou de local não previsto. E descontar os melhores tiros no alvo, né, proporcionais à quantidade de tiro que esse atleta deu. Então isso aí o árbitro tem que ter esse domínio para saber penalizar todos iguais à medida, né, que se desigualam. Quanto mais penalidades, infrações eu vou cometendo, eu vou acumulando penalidades. E eu tenho que lembrar que na modalidade eu posso ter penalidades que não ressuscitam mais, não voltam mais atrás, e penalidades que eu posso corrigir. Por isso que a gente fica comunicando com o árbitro, prancheta, né, o árbitro auxiliar, com os dedos da penalidade. O prancheta ainda não anota na súmula, porque pode mudar, né? Eu posso mudar daqui a pouco. Eu estou comunicando não verbal com ele, ele está tentando também ver o que eu estou vendo, e algumas dessas aqui podem sumir, dependendo da atitude do atleta. Pode ser que algumas penalidades voltem atrás, tá? Então isso a gente tem que estar ligado para poder ter essa comunicação boa, né, do árbitro principal com o árbitro auxiliar, para depois eles conversarem. O que foi? Você marcou 4? Não, marquei 4 porque ele estava fazendo isso, mas ele corrigiu esses 3 alvos que não estavam completamente engajados, ficou só com esse EP aqui da quebra aqui da prioridade, né? Ah, por que você marcou 3? Eu marquei 3 porque ele quebrou a prioridade aqui, deixou de engajar aquele, e quando ele passou por lá ele se expôs para um alvo ou não engajado, se não tomou nenhum tiro, ou não completamente engajado, se não tomou os 2 ou os 3 tiros previstos, tá? Então isso para o árbitro tem que ser o feijão com arroz, ele tem que saber isso aí naturalmente, até para explicar para o atleta no final da pontuação: 2 EPs, quebrou a sequência, atirou parado em um alvo, tá? Então o árbitro tem que dominar isso aí, não misturar tiro com alvo, tá? Vocês vão ver que todos esses EPs aí envolvem alvo, não importa a quantidade de tiros, envolve alvo.